eu acredito que aquela semente plantada lá em Votuporanga, depois dos meus 15 anos, eu estou podendo dar sequência nisso, isso é muito importante. No meu coração, eu falei assim, eu preciso retribuir para esse clube o que eles estão fazendo por mim, porque eu só estou jogando 45 minutos e eles querem que eu renove. Salve, salve, moçada do esporte tempo todo, o projeto Hoje Não, da Casa da Terra Vermelha. Vamos jogar fora de casa hoje, nem tanto, porque aqui é o 19 de outubro, o banco de reservas, aqui o reservado do São Luís, que teve no último sábado uma noite mágica, uma atmosfera linda, e a gente vem até aqui para entrevistar Paulo Martinho Pereira dos Santos. Capitão Paulinho Santos nos atende, a quem eu agradeço por tirar esse teu tempo antes de um treinamento aqui, antes de uma decisão. Eu imagino que seja a tua semana, para a gente conversar um pouco da história até a chegada do Paulinho aqui em Juiz. Gerou também essa curiosidade, a pauta do Thiago, da Rosana. Primeiro para saber como é que está a vida, Paulinho. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar falando com você aqui. Semana decisiva, né? Semana que temos um grande objetivo a ser conquistado, a ser traçado aí por tanto tempo. E vestir nessa camisa do São Luís é um gostinho especial, mas vamos lá. Vamos lá. A gente volta a falar quase no final desse jogo do sábado, mas para começar do pequeno Paulinho em Campinas, que é onde tu nasce. Sim. E fica lá até quando, Paulinho? Sim, nasci em Campinas, né? Fico lá até os meus 15 anos e depois de 15 anos eu vou para o interior de São Paulo, que é Votuporanga. E aí sim começa a se materializar meu sonho de jogador de futebol. Eu acredito que comecei em Campinas com esse sonho, jogando futebol de rua, futebol de golzinho e tendo as escolinhas, André Cruz, fazendo algumas avaliações até meus 15 anos no Guarani, Ponte Preta, alguns times ali da região. E mais assim, o que eu me lembro muito bem assim foi um divisor de águas muito grande, eu descer para Votuporanga, no interior de São Paulo, porque eu creio que ali eu tive mais oportunidade. Que com 15 anos eu fui fazer uma avaliação no América de Rio Preto e fiquei lá fazendo avaliação, um treinador gostou, daí eu me lesionei, eu lembro na época, com 15 anos, tive uma pequena lesão assim de adutor, uma coisa assim que nunca tinha aquele treinamento diário de segunda a segunda, então você vai sentindo, não tinha ainda o biotipo ainda, para sustentar e aguentar esse peso dos treinamentos e voltei para minha casa, que era em Votuporanga, e dali joguei no clube da cidade, que é a Votuporanguense na época. Lembro que fizemos campeonato paulista de base e depois fui indo, tive a oportunidade de voltar para São José do Rio Preto, mas com 18 anos, na categoria de base, na categoria de base do Rio Preto Esporte Clube. Aí, ali que começou mesmo, ali eu me firmei, ali tive a oportunidade de disputar o Campeonato Paulista do Sub-20, depois subi com 18 anos também para o profissional, tive um rapaz lá em Votuporanga que acreditou muito em mim, isso eu devo muito a ele, né, e estou aqui também porque alguém acreditou em mim, isso é muito importante. E eu hoje, consolidado com a minha carreira, é isso que eu tento passar para quem está ao meu redor, né? Eu vejo aqui no São Luís garotos do Sub-17 subindo para treinar conosco no time profissional e eu acolher eles da melhor maneira do que fizeram comigo. Então, eu acredito que aquela semente plantada lá em Votuporanga, depois dos meus 15 anos, eu estou podendo dar sequência nisso, isso é muito importante. E quando eu cheguei com 17 para 18 anos no Rio Preto, aí com 18 anos fui profissionalizado e já no meu primeiro ano de profissional eu já tive um acesso à primeira divisão, isso é muito maravilhoso. No meu primeiro ano de profissional, vice-campeão
da A2 de São Paulo, já começando uma carreira no profissional muito boa e vindo uma sequência assim que eu agradeço muito a Deus. Eu acredito que, claro, com a permissão dele, ele colocando a mão em mim, ele me direcionando, me dando a sabedoria necessária para seguir, porque não é fácil. Todos nós sabemos que futebol não é fácil, não estou aqui por acaso. Lá atrás tem uns processos a ser passado, tem umas persistências, tem obstáculos, tem muitos. Eu acredito que desde os meus 13 anos eu saía de casa, dormia debaixo de arquibancada. E nos testes que eu fiz, sempre longe da mãe, do pai, que era o nosso porto seguro, que ainda é, né, o nosso porto seguro, porque também agradeço muito a Deus por eles. Você ter pai e mãe que deixa de pagar uma luz, deixa de pagar uma conta importante, um aluguel, para fazer uma realização do sonho do seu filho. Isso não tem preço. Então, você hoje, consolidado, com um time igual o São Luís, profissionalmente, construindo uma história que eu até então tenho aqui no São Luís, 2 anos de casa, você olha para trás, você não pode esquecer dessas pessoas, né? Essas pessoas muito importantes que têm parcelas e porcentagem no sucesso que é adquirido no decorrer da carreira. E isso foi muito importante, que o pai e a mãe sempre ali nos incentivando, nos apoiando, sendo a base de tudo. Tem uma família maravilhosa, irmãos que também nos apoiam, primos que também eram do futebol. Eu tenho um primo que jogou profissionalmente também, tenho um irmão mais novo, caçula, que também jogou profissionalmente, teve as categorias de base até melhor que eu, jogou em Irati, Mojimirim, Guarani, consolidado mesmo, porém não teve o que eu falo para ele até hoje, essa persistência em continuar. Eu acredito que para você se consolidar em qualquer profissão, que seja ela um cortador de grama, um marceneiro, um atleta profissional, você tem que ter uma persistência, você tem que ter uma perseverança e acreditar naquilo que você faz. Obstáculos irão aparecer, pessoas dizendo que não irá conseguir também vão aparecer, só que você tem que usar essas situações e eu acredito que esses acontecimentos não tão bons que acontecem no decorrer da caminhada em coisas positivas, em combustível para você caminhar. E eu acredito que eu, sinceramente, se for ver assim, da minha família, eu não era para eu não dar certo, era para o meu irmão dar certo, como meu primo também era para dar certo. Jogou em Santo André, na época que Santo André foi campeão, se eu não me engano, da Copa do Brasil, se eu não me engano, uma época atrás, em cima do Flamengo. Então ele estava lá nesse time. Então você vê assim uma caminhada que estava para dar certo. Porém, faltou aquele detalhezinho em continuar quando os obstáculos e quando as situações apareceram. E eu sempre caminhando, olhando para frente, fui me consolidando, tive essa oportunidade, como eu falei, de profissionalizar no Rio Preto Esporte Clube. Primeiro ano já consolidar jogando, fazendo gol, sendo um menino de 18 anos, realizando um sonho de fazer um gol profissionalmente, ajudando, sendo vice-campeão de um campeonato muito difícil lá em São Paulo, tendo o seu primeiro acesso da história do clube para a primeira divisão. Isso é muito gratificante também. E aí eu comecei minha caminhada, fui para a Inter de Limeira em 2008, depois eu fui para o Mirassol, um sonho de criança em jogar no Mirassol. Era uma realização que eu via assim, como é do interior de São Paulo, eu via aquele time como a seleção, porque era amarelo e eu queria jogar naquele time. E eu via muitas vezes no futebol de Votuporanga, nas garotadas que treinávamos em um campo da prefeitura, com funcionários da prefeitura dando a oportunidade para nós treinarmos ali durante a semana para jogar aquele regional que era na época, e via jogadores dali indo para o Mirassol, e eu tinha um sonho muito grande de ir. E isso quando eu cheguei em Votuporanga com 15, 16 anos, tendo a oportunidade de ver os amigos partindo para o Mirassol.
E em seguida me profissionalizo em 2007, me profissionalizo, daí em 2008 fui para a Inter de Limeira e realizo o meu primeiro sonho, que era jogar no Mirassol em 2009. Tive a oportunidade de disputar uma Série D ali, ficar ali no clube e desfrutar desse primeiro sonho, assim, o objetivo a ser alcançado pelo time, pelos clubes que Deus colocou no meu coração. E dali eu fui seguindo, fui para o Guaratinguetá, um time também de São Paulo. Mais uma vez Deus nos abençoou com mais um acesso em 2010. Em seguida fui para o Pão de Açúcar, que antigamente era Audax, que virou Audax, agora sim é Audax, mas antigamente era Pão de Açúcar. Depois fui para o São Bernardo, o amarelo e preto, que agora conseguiu acesso para a Série C, e mais um acesso para a primeira divisão, e consagrado com um título. Então, em 2012 fui muito coroado, abençoado por Deus em ter um título e mais um acesso, o terceiro na carreira. Isso era muito gratificante, muito maravilhoso para um atleta que começou lá a ser empresário, que meu empresário era meu pai, era o sonho do meu pai ter um filho jogador. E ele investiu em mim. Ele jogou também? Ele jogou, meu pai teve uma pequena passagem pela Independente de Limeira. E eu lembro que ele falava, meu pai era zagueiro. A família inteira é do meio para trás. Não tem esse cacuete muito do meio para frente. Eu agora que depois dos 30 estou fazendo uns gols. Esse é o nosso assunto daqui a pouco. Ele tem até falado isso. Nossa família inteira era do meio para trás e agora nós estamos conseguindo, tendo a oportunidade de fazer um gol. Pai, o futebol vai dando essa experiência para nós e nós vamos pegando, né? Porque hoje o jogador moderno vai vamos dizer, se moldando, vai pegando mais experiência e vai acontecendo as bênçãos que está acontecendo com esses gols na carreira. Sim. E 2012, como eu falei, tive a oportunidade de ser campeão da Série A2, depois dali eu fui voltei para o Guaratinguetá disputar a Série B do Brasileiro, daí depois eu fui para o Uberlândia, e ali eu sempre, na minha carreira, assim, o clube que eu mais fiquei foi o Rio Preto, que eu fiquei 4 anos, de empréstimos e voltar. Aí depois era só de 6 em 6 meses. Até fui para Uberlândia disputar um Mineiro, módulo 2. Aí depois eu fui para o União Barbarense em 2014. 2014, na metade de 2014 eu voltei para realizar um sonho do meu pai muito grande, porque lá na minha cidade tem um time chamado Votuporanguense. Sim. E que consagrou também em muitos ali do interior de São Paulo, e meu pai era apaixonado nesse time, e para você ter uma pequena história, a bandeira que hastia é dele, a caixa de som que toca o hino é dele, e ele é maqueiro do time. Então é uma paixão. Hoje ele continua, hoje sendo assim. Tem o pai? Meu pai tem 58 anos. É novo. E apaixonado. E naquela época ele não vamos se dizer, ele tinha tudo, ele fazia de tudo para o clube, como faz hoje. Loucura. E naquela ocasião, queria ver eu com a camisa da Votuporanguense de qualquer maneira. Eu falei, pai, precisa ter uma oportunidade, precisa ter um interesse do clube também, que meu irmão já estava lá. Meu irmão começou na base também, depois de rodar muito assim, Guarani, Irati, sim, União São João de Araras, ele foi para a base da Votuporanguense. E nisso, ele na Votuporanguense, um treinador que é da cidade também, assumiu o profissional, subiu meu irmão profissional. Nisso, tive o convite para ir lá, depois do União Barbarense em 2014. Olhei até então minha esposa, nós não tínhamos filho, eu falei, vamos voltar. Porém, naquela época eu já tinha 26 anos. Você voltar para a sua cidade, eu acredito que muitos falaram que ali acabou o Paulinho. Eu recebi muitas críticas, porque você roda em vários clubes, você consegue alcançar um patamar de salário, um patamar de acessos, tendo a oportunidade de ser bem abençoado. E quando você retorna para uma cidade e o interior e a cidade ali era cheio de boleiros, e acredito que minha mãe na época ela era doméstica. Eu lembro até hoje, ela contou uma história do patrão dela, falou assim,
Edu, seu filho vai vir para encerrar a carreira aqui na Votuporanguense. Aí ela me contou aquele dia chorando, né, filho, a mãe não quer que você venha. Eu falei, mãe, mas eu preciso ir. Eu preciso ir, mas por que você precisa? Eu falei assim, a gratidão que eu tenho pelo pai é imensa, isso não vai ser nada. E não acabou aqui. Ela falou assim, filho, mas se você vir para cá, você vai jogar no time da sua cidade, vai realizar o sonho do seu pai, mas não é o seu. Não, mas eu pensei comigo, mas o sonho do meu pai também é o meu. Se eu estou aqui nessa caminhada, se eu tenho a oportunidade de jogar um futebol e realizar um sonho de criança, e ele tem parte disso, mas é o cuidado da mãe, né? De sempre querer que o filho sempre seja protegido. Sim. As críticas, não sofra, que não sofra. E eu acredito que... E era a conversa corrente na cidade. Na cidade, sempre falava, o Paulinho vai vir e vai acabar a carreira com 26 para 27 anos. Acabou. Só que dentro de mim não tinha isso, nunca teve. Por exemplo, se eu fosse ligar para essas situações, eu não seria jogador de futebol. Eu, da minha família, da minha carreira, naturalmente não iria conseguir essa façanha de ser jogador. É tanto percalço, tantas né, coisas que vai passando, e acredito que a persistência, a perseverança marca a minha carreira muito nisso. Eu sempre, nos times que eu cheguei, eu nunca era o absoluto. Eu sempre era o quinto volante, o quarto volante. Só que quem terminava jogando, quem do meio para frente do campeonato jogava, era eu. Então isso era... Eu comecei a perceber isso e falei assim, esse é o caminho, é não desistir. Porque eu acredito, eu tenho uns amigos que eu admiro muito, que eles eram melhor que eu na época. E eu acredito que se fosse para ser jogador, todo mundo apostaria neles, como apostaram na época. Mas desistiram, largaram, ficaram pelo caminho. E eu acho que isso que eu tento passar para meus filhos. Foque em uma coisa. Você não pode ser o melhor naquela situação, naquele momento, porém não desista. E isso vai fazer você ser o melhor. Porque os melhores sempre vai desistir. Alguém vai desistir, que não seja eles, que não seja eu, como não foi. E tem o lance de que o melhor é aquele que continua. E que tem um conjunto de conquistas. Não adianta ser o melhor dentro das quatro linhas e não suportar a pressão da semana. Não suportar, porque é muitas coisas que acontecem. Teve algum momento que pensou em desistir, Paulinho? Olha, teve alguma situação assim... Essa daí me marcou muito. Eu acredito de voltar para casa foi uma coisa assim que me balançou. Tem que provar tudo de novo em porque casa. Você começar tudo do zero. Eu acredito que isso que foi um fator assim que me marcou muito, por isso que assim me vem numa lembrança muito rasa disso. De você ver sua mãe falando que o patrão dela falar isso é uma coisa que marca, porque quando me atinge, porque eu já tinha, na época, 2014, eu já tinha 7 anos de profissional, então eu já estava calejado. Sim. Desde a minha base eu escutavam coisas, o Paulinho acho que não vira profissional, Paulinho. Mas essas coisas me davam mais energia, me davam mais combustível para lutar mais. Para falar assim, não, eles estão errados. Quem que decide se eu vou ou não é Deus e eu, minhas atitudes. E como é que tu foi na Votuporanguense? Na Votuporanguense, em 2014, nós disputamos a Copa Paulista, chegamos na semifinal, perdemos para o Santo André, de Rodriguinho, fizemos nossa parte, um time do interior, chegamos ali, ficamos ali, daí em 2015, na metade de 2014, minha esposa fica grávida. Então foi uma função de coisa assim que eu tenho comigo, eu sou um homem assim de muita fé, que acredito que os processos de Deus é perfeito. Deus me levou, me retornou para minha cidade para realizar um sonho do meu pai, para ele ver 2 filhos jogar no mesmo time. E com isso, um ano difícil, minha avózinha faleceu, a mãe da minha mãe, e nisso ela entrou numa depressão profunda, e eu acredito que naturalmente, quando minha avózinha faleceu, ela disse, antes de falecer, ela falou para minha esposa, você está grávida? E minha esposa falou, não é possível. Passou 40 dias, ela faleceu. Nisso que ela faleceu, então aquele burburinho e tal, minha esposa descobre que está grávida. Nisso minha mãe, que entrou numa depressão profunda, vem e recebe a notícia que vai ter o primeiro netinho. Revive.
E isso já deu uma reviravolta muito grande. Eu falei, mãezinha, eu preciso da senhora. Então aí ela se fortaleceu como a mãe é guerreira, né? As mães tinham que ser eternas porque elas têm um poder imenso, assim, maravilhoso de transformar tudo, de fazer tudo, de buscar força onde elas não têm. Eu acredito que 2014... E era algo, essa depressão dela, que te incomodava, que me né? incomodava muito grande e natural. Tá na cidade, se estivesse mais longe, mas estava do lado vendo do lado dela vendo sofrimento, isso. Paulinho. De manhã, antes de ir pro treino, acordava 7 horas, passava na casa dela. Mãe, tá, tudo bem, filho. Pá, ia pro treino 8h30, 11h30, voltava para almoçar. Mãe, tudo bem? Ia pra minha casa e nisso minha esposa grávida levando para fazer o pré-natal e cuidando da mãezinha. E nisso eu falei, mãe, preciso da senhora, a senhora mais forte como nunca. E foi. 2015 começa o campeonato da A3 naquele time. E eu nunca tinha disputado uma A3, só tinha disputado a A2 para cima. E meu pai falou assim, fica aqui. Eu falei, pai, o senhor sabe, é 2 passos para trás. Eu estava numa primeira divisão, vim para a terceira divisão. Filho, mas assim, realizei o sonho do meu pai. Fui capitão da equipe. Naquele ano fiz 7 gols, nós fomos vice-campeão. E eu fiquei no time na A3 disputando. Nós subimos de divisão para A2. No ano que meu filho nasceu, a gente foi vice-campeão também da A3. E fiz 7 gols naquela ocasião. Fui o melhor volante da competição. Realizei o sonho do meu pai de jogar com meu irmão. Jogamos 3 partidas juntos. Eu de 5 e ele de 8. Não, eu de 8 e ele de 5. E realizamos o sonho. E isso, nós jogando uma partida contra o Sertãozinho na época, naquela ocasião, bem do aniversário do meu pai, em março. Eu fiz 2 gols na partida. Eu e meu irmão jogando na partida, nós ganhamos de 3-2. Eu tive a oportunidade de fazer 2 gols, fiz um para ele e um para o meu filho que estava por vir. E ele invade o campo. Não. Ele de maqueiro, ele invade o campo e abraça o juiz querendo separar, mas ele vai te agredir. Eu falei, não vai agredir, ele é meu pai. Aí eu, capitão da equipe, o meu irmão me abraçado e meu pai invadindo o campo para me abraçar. Daí o juiz queria expulsar ele. Aí eu falei, não, é meu pai, pode ficar tranquilo que é meu pai. Que ganhou, Ele, como chama o pai? Francisco Carlos. Ah, seu Francisco Carlos. E uma realização assim imensa que eu pude retribuir para o meu pai. E por muitos ter falado aquilo que iria encerrar, então foi uma história muito maravilhosa. Que o vice na Copa e o acesso. O acesso ali, um título que para a cidade que nunca tinha pisado numa A2 foi um divisor de águas. Até hoje tem uma arena e fez a arena por causa desse acesso. Claro. Então foi mais gratificante, mais para o meu pai. E por incrível que pareça, o acesso, os 7 gols, gol de bicicleta, de esquerda, de direita, que eu pude ter a oportunidade de fazer nesse ano, foi muito maravilhoso. Mas retribuir para o meu pai tudo aquilo. E é muito, vamos dizer assim, uma história que eu lembro assim, que vai vindo na cabeça para te contar aqui, claro, tanto naturalmente. Essa é a ideia. O melhor ano da minha vida, também no final foi um dos anos mais difíceis, porque, vamos se dizer, eu realizei o sonho do meu pai, meu filho nasceu em 2015, no meio do campeonato, com 1 mês, meu primogênito, levei ele para dentro do campo, entrei com ele, que é uma realização de todos os pais, todos os jogadores que têm um filho que possa entrar com ele dentro de campo, que é o nosso troféu, é a melhor coisa que Deus pode nos presentear na vida, é um filho. E eu tive a oportunidade de entrar com o meu filho dentro do campo e realizar um sonho meu, do meu pai, da minha família, da minha esposa, de todos. Um ano que eu tive um acesso, um ano que eu fiz 7 gols, um ano que meu filho nasceu, um ano que realizei meu segundo e maravilhoso sonho, que era jogar no São Caetano. 2015, depois que acaba a Série A3, fomos vice-campeão, conseguimos, fui para o São Caetano e começou uma história muito linda. Mas quando eu me apresentei no São Caetano, a realização de um sonho maravilhoso que eu lembro, Ademar, Adãozinho, Claudemir, eu via esses caras jogar e eu falava, nossa, disputando a Libertadores, disputando uma final contra o Olímpia do Paraguai, a coisa mais linda do mundo. Eu falei assim, eu vou
ser o volante desse São Caetano um dia. E em 2015 eu consegui realizar esse segundo sonho profissionalmente. Segundo semestre é lá. Segundo semestre eu fui para lá, ninguém acreditou. Eu acredito que na hora que a notícia caiu em Votuporanga foi muito fenômeno, porque assim, eu não quis apontar quem me apontou, eu só quis mostrar para as pessoas ao meu redor como que é você ser persistente, ser perseverante, você ter fé em Deus e acreditar que você pode todas as coisas. Você pode buscar, você pode realizar um sonho se você não desistir. Não desiste, não tem segredo, é você não desistir. Você consegue as coisas, você consegue realizar. E me apresentei no São Caetano, um sonho realizado. Meu pai, nossa, se enlouqueceu, ficou enlouquecido. Minha família, São Caetano, um time que a gente via na televisão. Hoje eu estou podendo vestir a camisa. E um sonho, fui para lá, tudo, realização do sonho. Final de 2015, meu pai descobre que tem câncer. Opa. Foi um baque muito grande, uma notícia que pegou todo mundo assim. Então é uns altos e baixos muito que nós temos que ter uma mente muito forte. A ideia de alegria permanente não existe. Não tem, né? Então eu acredito que Deus faz o processo assim. Meu pai um dia estava num sábado comendo uma pizza com a minha mãe em casa, foi morder uma azeitona, o dente quebrou. Foi no dentista para arrumar, deu uma anestesia, arrumou, ficou uma semana, 10 dias reclamando desse dente. Esse dente está assim, esse dente não melhora. Tomando medicamentos e não passava, foi de novo no dentista, falou assim, mas não é possível. Deu até morfina, assim, um remédio muito forte, tarja preta, para parar, porque ele não dormia. Fazia 3 dias que não estava dormindo. A moça a dentista foi e abriu o dente dele. Na hora que abriu o dente dele, viu algo estranho e falou assim, seu Francisco, eu vou encaminhar o senhor para um hospital de base em São José do Rio Preto e vamos fazer uma autópsia, que fala, né? Isso. E fez numa sexta-feira mesmo. Ele saiu de manhã, do dentista já mandou, porque a moça tinha um conhecido em São José do Rio Preto, à tarde já fez a autópsia. Eu ia chegar de férias, de folga, no sábado. Eles não tinham me contado. No sábado, na sexta-feira, meu pai fez a mulher e falou assim, vamos te internar, na segunda-feira nós vamos ter que tirar, porque na hora que fez a ressonância, eu sou muito leigo no assunto, não sei se cola, mas a moça falou assim que a arcada, o dente, o osso daqui aqui, o maxilar inteiro o câncer estava grudado, então tinha que tirar o maxilar inteiro. E isso eu chego no sábado à noite na minha cidade, uma realização de um sonho. Vejo minha mãe, meu pai me olhando, que era para estar internado, mas ele falou assim, não posso estar internado porque meu filho vai chegar amanhã e eles voltam para Votuporanga. É 100 quilômetros a cidade onde eles foram. Aí no sábado eu chego, recebo a notícia, pai, o que nós vamos fazer? Filho, não tenho nada. Eu vou lá fazer uma cirurgia e daqui a pouco o pai tá bem. Falei, mas o que o senhor tem? Ele falou, não, eu tenho câncer. Eu falei, quando recebe essa notícia, eu acho que é um dos piores sentimentos na minha vida. Sim. Eu acredito que após o falecimento da minha avózinha e do meu vozinho, eu acho que não tem sentimento que pare. Foi um falecimento por ele, da boca dele, ele falou assim, não, eu dizer conto. Que não era porque como assim, eu sou o mais velho, né, então ele me vê assim como um porto seguro, então ele falou assim, eu dou notícia pro Paulinho. Senta aí, senta aqui. Mas sem fazer drama. Nada, sorrindo, como se nada tá acontecendo. Eu só vi meu pai chorando na vida uma ocasião e ele não chorou. Só desceu a lágrima, que eu vi descer uma lágrima do meu pai quando foi que a mãe dele faleceu, a minha avó faleceu. Eu vi um dia, eu olhei pra ele assim, daí a lágrima caiu no caixão, nunca mais vi meu pai chorar. Meu pai, eu recebo essa notícia, meu pai me fala, eu olho pra ele sorrindo, não sei o que, vamos jantar? Eu falei, jantar como, pai? Não vou jantar, não aconteceu nada. Passou aquilo ali, eu em choque, eu não sabia o que fazer, não me desmontei na frente dele, permaneci firme, cheguei na minha casa de madrugada, lá em Votuporanga, falei, não me aguentei, ajoelhei, pedi muito para Deus. Minha esposa, calma, vai dar tudo certo, meu filho de meses.
Falei, nossa, Deus me deu tantas bênçãos, não é possível. Só que eu orei com uma fé tremenda e falei, Senhor, o Senhor não vai levar meu pai, porque eu sei que ainda tem muita coisa para ele fazer aqui. E nós não sabíamos, que ele me falou que era no osso da mandíbula e só. Fomos segunda-feira para o hospital, meu pai entrou na sala de cirurgia entrou para internar 9 horas da manhã. E ficou eu, meu irmão e o meu outro irmão, somos em 3, ficamos na porta do hospital, minha mãe acompanhante dele. Ele entrou na cirurgia, era 1 hora da tarde, ficamos das 9 até 5h30 da tarde. 5h30 da tarde, pós-cirurgia, o médico, antes da cirurgia, meu pai entrou, internou, a cirurgia dele era só 1 hora, porém, meio-dia os médicos nos chamou eu, meus 2 irmãos e minha mãe. Vem aqui, assistente social, tudo falando. Olha, você sabe que seu pai tem uma cirurgia assim, a mandíbula dele está tomada pelo câncer, vamos fazer a cirurgia de arrancar a mandíbula e ver se não desceu, porque poderia ter raizado para baixo. Sim. Não sabemos disso, podemos abrir, ele pode ficar morto na maca, podemos arrancar a mandíbula dele, vamos arrancar a mandíbula dele e ele vamos pôr uma prótese, pode rejeitar, como não pode, só que é uma seguinte, daqui para frente ele não toma mais nada pela boca, ele vai só tomar pela sonda, ele não vai mais falar, você não vai ouvir mais a voz do seu pai, ele não vai falar mais nenhuma palavra, e aquilo lá ficou marcado. Eu olhei para o médico e falei assim, mas é só isso, doutor? Aí ele falou assim, como só isso? Eu falei, não, doutor, daqui a pouco nós vamos ver isso daí, doutor. Não, eu sei que tem que ter fé mesmo, seu Paulo, temos que ter fé, eu sei que você é o mais velho dos irmãos, não queira ficar, eu não posso chegar aqui e fantasiar algo para você, mas eu tenho que ser bem direto. Concorda? É a sua profissão, doutor. Direto nisso, né, Paulinho? É a sua, doutor. Minha mãe se acabando, meus irmãos se acabando, e eu lá inteiraço, eu já sabia o Deus que eu sirvo. Sempre na minha vida inteira, quando eu conhecia a Deus, eu sabia o Deus que eu sirvo. Deus de milagre, Deus de promessa, Deus que não desampara nós em momento nenhum. E eu bati firme, eu falei, tudo bem, é isso, doutor, mas tudo bem. Aí fomos sair, eu acudi minha mãe, pressão subindo, e meu irmão não sabia se acudia um, se acudia outro. E aquela cirurgia 1 hora da tarde. Acabou 5 e pouquinho. Fui lá para falar com a assistente social, falei assim, eu preciso saber notícia do meu pai. Não, mas você não pode entrar? Eu falei, como que não posso entrar? Ele não está lá dentro para fazer uma cirurgia de apendicite ou fazer alguma coisa assim Ele tá lá para tirar eu preciso saber. Não, nós vamos saber. Ó, teu pai já saiu da sala de cirurgia, mas vocês não podem entrar, só amanhã. Falei assim, eu sou da minha cidade é 100 km daqui, como que eu vou e volto? Eu tô com meus 2 irmãos ali, ó, deitado no banco, largado. E ela falou, tá bom, só entra você. Luiz, eu entrei. Na hora que eu entrei, ele lá na maca, eu falei assim, já tava preparado. O médico falou que ele não ia falar, que ele não ia... Ele olhou assim pra mim, ele falou assim, Paulinho, o pai tá bem, pode ficar de boa. Ele falou assim, Paulinho, o pai tá bem, só tô aqui, ó, só tô com esse negócio pesado aqui, ó, porque eles tiraram a mandíbula dele e colocaram uma prótese. Sim. E ele falou, olha aí, calma que o pai tá bem, o pai logo tá em casa, pode falar pro Pedro. Ele falou. Aí minha mãe, pelo amor de Deus, Francisco, Chico, não pode falar, não fala, senão os pontos estouram. Não precisa falar pro Paulinho. Ó, filho, ó, fica aqui, vem cá dar um abraço pro pai. Vem, abraça. Eu olhei pro médico assim, com a prancheta, sua fé é forte. E foi. Foi passar, ela falou assim que ele nunca mais ia beber nada pela água. E ele passou um processo muito grande. Pensa, o raso aqui, abre tudo aqui pra arrancar e ponto. Tratamento civil, muitos meses. E hoje ele tá lá, firme e forte, comendo churrasco, falando mais que tudo, acompanhando o jogo do São Luís, bebendo a cervejinha dele, fazendo o que ele tem de melhor, trabalhando, que iriam aposentar ele. Ele falou, se vocês me aposentar, eu morro. Eu tenho que continuar, porque ele é funcionário público lá em Votuporanga, ele trabalha na Secretaria de Educação lá. Certo. E até hoje está lá firme e forte.
E eu continuei 8, tá super bem. maravilhosamente trabalhando forte, com muita saúde. Aí eu volto para São Caetano, mais de boa, e nesse processo ainda, ele com sonda, tudo fica... tempão ali, né? Consegui São Caetano? 3 anos e 11 meses fiquei ali também. E a realização de outro sonho, conseguimos ficar no... vestir a camisa do Azulão. Do Azulão, tendo a oportunidade de ter um acesso para o Azulão. Tá bonito de vermelho, mas não é no São Luís, mas no Azulão também deve ter. É bonito também, é bonito, é bonito. É muito bonito e muito marcante na minha carreira. Tive a oportunidade de ficar lá e teve a oportunidade também de ter mais um acesso e um título pelo São Caetano. Pelo São Caetano, consegui um acesso por eles, vestindo a camiseta deles, colocamos eles novamente na primeira divisão, fazendo gol na final. Isso é muito gratificante. Contra o Bragantino. Fazendo 2-1 nós ganhamos e eu tive a oportunidade de fazer o gol do título. E lá em São Caetano, torcida, o Anacleto Campanella, todo lotado. São e Luís, a gente... jogos pena que não tinha torcida, né? Aquele de 2020 lá, né? Nós fomos lá, vencemos ele lá 3-0 na Série D. E eu tive a oportunidade de fazer uma grande temporada ali. Que bacana, Paulinho. E foi... E aí o Sul aparece na tua vida aí. E depois fiquei de 2015 até final de 19 tive a oportunidade de ir para a Portuguesa do Canindé, vestir uma grande camiseta de São Paulo também, fazer uma grande campanha dali. Dali eu fui para o Asa de Arapiraca, lá em Alagoas, disputar a Série D também, e rodando e vá. Antes da pandemia, antes de vir para cá, para o São Luís, eu estava em Goiás, disputando o Goianão, pelo craque de Catalão, ficamos lá, daí deu a pandemia, ficamos em casa. 100 dias em casa, não sabia o que fazer, toda a economia indo, não sabia que não podia sair, não podia, tudo novo, pós-pandemia, muitas pessoas morrendo. Graças ao Senhor Jesus não perdemos nenhum familiar, mas perdemos amigos, isso é a mesma coisa, assim, dói muito. Pelo sofrimento que foi, tudo novo para todos nós. Nem fala. E pós assim, vai abaixando a poeira, o futebol volta, o futebol não volta. Recebi uma ligação para ir para o Sul. Em 2012, no meio assim, de renovar com o São Bernardo para ficar para o São Bernardo em 2012, eu tive a oportunidade de vir para o Juventude, que o treinador de lá do São Bernardo veio por Juventude. Eu falei, não vou pro Sul, vou ficar aqui em São Paulo. Minha carreira é aqui, vou ficar aqui. Eu tinha meio que bloqueio pelo medo de nunca ter jogado no Sul. Eu recebi uma mapa do São Paulo, tu conhecia? Eu conheci tudo ali. Então aquela minha zona de conforto. Minha zona de conforto era em São Paulo. Eu nunca passei ali. O único que eu fui em Minas e fui em 2019 para Alagoas, mas bate e volta e fiquei em São Paulo. Certo. E pós-pandemia recebo uma ligação. Uma historinha legal também, que o São Luís, pós-pandemia, precisava de um zagueiro. E um tal de Renato, que também já jogou aqui, Renato que depois foi pro Vila Nova, mandaram o DVD dele para cá. Nisso, o meu empresário é o empresário do Renato, nisso manda os 2 DVD, o do Renato e o do Paulinho Santos. O Piccoli, treinador na época, falou assim, não quero o zagueiro, eu quero o Paulinho. Eu joguei contra ele e eu tive a oportunidade de jogar contra o Piccoli, ele estava na Ferroviária de Araraquara. E nós jogamos contra e ele falou assim, eu conheço esse volante vai agregar muito mais. E traz ele pro São Luís. Aí o Delmar me ligou, o Delmar analisou tudo e me ligou, tá a fim de vir pro Sul? E eu olhei pra minha esposa e eu falei assim, meu Deus. Tu já tinha o pequenininho também? Eu já tinha os 2, que em 2018 no São Caetano eu tinha o pequenininho, o meu capitãozinho ali. O meu capitãozinho ali, ele nasceu em 2018. Pula aquele pequenininho. Ele quer, pai, eu vou aquecer igual jogador, ele é demais. Eu preciso de uma faixa de capitão, eu preciso não sei porque ele fica eu pulando. vou ser jogador do São Luís, ele fala. Eu vou ser jogador, ele é uma figura. E recebi uma notícia de o telefonema do Delmar. Delmar me ligando. Meu empresário falou assim, quer ir pro Sul? Eu falei, cara, nunca fui. E eu falei assim, Deus, e agora? Será que eu vou? E na primeira mão eu não queria vir. Minha esposa lá, tá tudo quietinho certo. Lá, minha esposa falou assim, vai, vamos. Eu falei assim, nós estamos com uma carreira consolidada aqui. O que eu vou fazer lá no Sul? Lá é tudo novo, vou começar tudo do zero. Aí ela me falou assim, quem que é o Paulinho, que começou lá atrás, que já passou por todas essas coisas? Que é um estado diferente, um frio? Porque ela sabe, eu não suporto frio,
eu tenho uma agonia de frio e eu sabia que aqui seria um desafio muito grande. E aceitei, mas o meu contrato aqui era 1 mês e 3 jogos. Era só o final do gauchão. Eu tinha 1 mês de contrato e 3 jogos. Meu contrato com o São Luís era só 1 mês, eu não passava disso. O Delmar falou assim, ó, você tem 1 mês e 3 jogos para terminar o gauchão e pronto. Falei, vou, tá bom, né? Vamos acertar salário, vamos. Aí, na viagem até Ijuí, eu me pego Covid. Eu lembro que eu vim, pegamos 2 aviões, São José do Rio Preto, Campinas, Porto Alegre, vim de ônibus até aqui. Chegando aqui foi fazer teste da Covid, depois de 2 dias me pego Covid. Não posso jogar. Eu tinha 30 dias de campeonato e peguei Covid, eu fiquei 17 lá no Iru, isolado. Eu fiz 8 testes de Covid e 8 positivos. E eu falei assim, aí minha esposa me ligando, Chegou depois a passar mal, Paulinho? nada, eu não tive perda de paladar, não tive perda de cheiro, nada. Dor de cabeça eu não tive nada. Aí fazendo teste na Unijuí e nada, Positivo. esse negócio de sair no corpo e vai. Eu só agradecendo a Deus, falei, nossa, ainda bem que eu fui aqui, foi longe dos meus filhos, da minha esposa, que lá também, se eu estivesse lá, poderia passar para eles. Ficou fechado, E lá, ganhando comida na porta. E lá certinho, marmita todo dia, no almoço e na janta, 17 dias. Mais um desafio pro Paulinho. Eu falei assim, meu Deus, o senhor me trouxe aqui para ficar dentro de um apartamento e eu tenho 30 dias de contrato, eu vou receber só 13. E depois de 100 dias parados, as economias foi tudo e tudo. Pensando nisso, e eu falei assim, e agora? Como que eles vão querer ficar com um jogador que vai jogar 13 partidas? É 13 dias de treinamento, né? É 3 partidas. E nisso eu saio, no 17º dia à tarde, eu saio, venho fazer um treinamento aqui, correr de máscara. Depois, no outro dia, a viagem para São Leopoldo, se eu não me engano. Não, o primeiro jogo foi lá em... deixa eu ver. Em Bento Gonçalves, contra o São José. Era trocação e precisava ganhar e... Eu lembro... Tinha perdido. Paulinho, vamos para lá. Falei, mas vai levar eu? Eu não treinei nenhum dia. Não, vamos. Nós viajamos até lá. Eu lembro até hoje que nós ganhamos São José de 1-0 e eu entrei 2 minutos no jogo. 2 final. Vamos jogar? Joguei. Ficamos ali e íamos jogar contra o Aimoré, em São Leopoldo. Isso. Joguei 16 minutos. Entrei no segundo tempo, joguei 16 minutos. Depois nós fomos para jogar contra o Cruzeirinho. Lá no campo do Cruzeirinho contra o Brasil de Pelotas. Esse eu joguei mais, esse eu joguei 26 no segundo tempo. Então 26, 16, 10, 42, com mais 2, não deu 45 minutos. Aí acabou esses 3 jogos, falamos assim, e agora? Acabou o contrato, só tem esses 3 jogos. Falei pra minha esposa, como vamos ficar aqui com um jogador que trabalhou 13 dias e jogou 45 minutos, um tempo, não tem como. Aí o Delmar falou assim, Paulinho, você não quer ficar para a Série D? Eu falei assim, que oportunidade, meu. E eu, na hora que ele me falou para mim renovar, eu não vi aquilo como financeiramente, porque foi a menos. Foi muito menos do que eu tô ganhando ainda. Sim. Tipo assim, foi tipo assim Eu, no meu coração, eu falei assim, eu preciso retribuir para esse clube o que eles estão fazendo por mim, porque eu só tô jogando 45 minutos e eles querem que eu renove. Algo tem aqui grande. Fiquei para a Série D, fizemos aquela campanha da Série D, conseguimos chegar nas oitavas de final e nisso renovo para o Campeonato Gaúcho, meu primeiro Campeonato Gaúcho inteiro, que foi o ano passado, 2021, realização. Jogamos lá contra o Inter, vencemos o Inter, foi um jogo muito marcante, pude fazer um gol contra o Grêmio no próprio campo do Passo Fundo que nós vamos sábado. Aquele 2-2, Liderança de um gauchão depois de tanto tempo São Luís e acredito assim que fizemos grande partidas naquele campeonato. Tínhamos que ser um pouco mais sólido, acredito que faltou ali no finalzinho e saí para o Caxias e retorno esse ano. Quando eu saí o ano passado eu falei, eu preciso retribuir para esse clube algo grande, uma conquista. E eu pensei que ia ser esse ano, quando eu voltei. No gauchão estava muito perto, 3 jogos para fazer 4 pontos para você ir para uma semifinal, uma Série D e campeão do interior e uma possível final. Passar de fase, claro. E não foi com o que Deus permitiu, nós ficamos para a Série D. Série D, altos e baixos, mas sabemos que é uma competição muito difícil.
é um grupo muito qualificado. O São Luís sempre fez grupos qualificados, e ficar para uma copinha, você ficar para uma copinha de N situações, você redução de salário de 70%, você Do ter gauchão do gauchão pra Copa. do gauchão para cá uma redução de 70% de salários. Então esse grupo tem que ser muito valorizado por isso também, por N situações, uma situação financeira, por situações de aceitar, ter a convicção no trabalho, e hoje o Paulinho tem construído de 2 anos para cá essa trajetória no São Luís. Eu tenho em mente que eu vim para cá para 3 jogos e 1 mês, 3 jogos e 30 dias, hoje já está se tornando mais de 60 jogos, eu vou completar meus 65 jogos pelo clube, 10 gols e muitas alegrias. Eu tenho em mente em retribuir esse carinho para quem me trouxe, quem me deu a oportunidade de vestir essa camisa, que tem um carinho imenso. Eu não nasci rubro, mas me tornei rubro. E o rubro, as cores do São Luís agora estão na minha veia e pretendo defender com unhas e dentes enquanto eu estiver aqui. Já vem a sinalização do Anderson que a gente tem que encerrar, tem 5 minutos. Queria só saber ainda, teve algum treinador que te orientou para ser esse Paulinho que vai para outra área e faz gol de cabeça? Foi iniciativa tua para a gente ir fechando? Olha, eu sempre tive essa característica de ser um volante polivalente, de tanto na criação como na contenção ali, na proteção da zaga, ter uma boa saída de bola, um bom passe, uma marcação forte. E eu sempre tive o privilégio de ter um organismo muito bom de aguentar, de ir área em área. Então eu acredito que isso tem me ajudado muito em permanecer em alto nível. Eu acredito que eu não era de fazer muito gol. Eu fazia gols em todos os campeonatos que disputava, mas não de fazer vários gols. E isso foi me dando mais experiência de quando eu estava na área, a bola sempre aparecia para mim. Isso era uma coisa que eu falava, nossa, então eu tenho que só estar ali. Então isso eu fui colocando em mente, fui me adaptando, sabia que tinha que fazer a saída de bola, que dar contenção para a zaga, mas também tinha que pisar na área. E eu lembro até hoje que o Paulinho do Corinthians, quando ele começou a fazer gol, aquilo lá falou assim, agora minha posição também tem que fazer gol. E aquilo foi um incentivo a mais, que falou assim, eu já piso na área, então não posso só pisar, eu também tenho que fazer gol. Porque hoje o volante valorizado tem que pisar na área, você tem que dar contenção para a zaga, para o setor defensivo, tem que cuidar do meio, mas também tem que pisar na área, tem que ter as oportunidades ali. Eu tenho feito isso certo, e eu acho que a experiência da minha carreira tem me dado esse time de pisar na hora certa na área, de ter essa... eu acredito que eu, com 35 anos, estou no meu ápice, assim, fisicamente, isso é muito bom. E o que me ajudou muito a chegar nesses 35 anos e poder render dessa maneira é que eu sou um jogador que não teve lesão. As coisas que eu tive na minha carreira foi uma contratura, que fiquei 10 dias, uma torção de joelho. Saúde muito boa, Paulinho. Torção de joelho, assim, que eu levei uma bolada na ponta do pé, daí inchou o medial colateral, mas não fiquei tanto tempo também. Então eu tenho essa vitalidade de não ter lesões, e isso me ajudou muito na minha carreira e sou muito grato a Deus também por isso. Então por isso que o Paulinho é aquele que constrói, que ajuda na marcação e que chega e, se tiver oportunidade, também tenta concluir gol e ajudar o São Luís, igual esses jogos que eu tenho feito. Porque quando você está vestindo uma camisa que você é apaixonado e você quer retribuir, as coisas fluem. Você veste de verdade a camisa. Sim. Então, o carinho que eu tenho pelo São Luís, por ter me aberto as portas, trazido minha família para Ijuí. Hoje é muito engraçado, nós vamos de férias, igual vamos agora na hora que acabar o campeonato, em dezembro, acabando as aulas, vamos para lá. Chega lá, meu filho menorzinho fala, pai, vamos voltar para casa. Ele fala que a casa dele é em Ijuí, não é em Votuporanga mais. Toda vez que chega lá, passa de 7 dias, ele fala assim, pai, vamos voltar para casa.
Mas aqui é a sua casa? Não, pai, minha casa é Ijuí, então, só, e eles já têm, então são muito gratos, e para eles ter esse sentimento em criança, é porque a cidade acolheu muito bem, o clube acolheu muito bem, então eu sou muito grato e agradeço muito a Deus pela oportunidade de estar vestindo a camisa do São Luís. Para fechar então, como última mesmo, caminha dali até a marca do pênalti contra o Grêmio, pensando no quê? Passa alguma coisa na cabeça ou só concentra onde vai bater? Já tinha decidido onde ia bater? Tem que ter coragem para fazer isso aí? Depois do jogo de lá do Grêmio, antes do jogo eu tinha falado assim, em off assim, para alguns companheiros meus, que lá nós iríamos balançar o gigante e aqui iríamos derrubar o gigante. Pelo foco que estávamos, pela oportunidade de ter um grupo vitorioso e estar vestindo a camisa do São Luís e saber que poderíamos mostrar que o São Luís é forte. Então, quando eu peguei e tive a oportunidade, isso é maravilhoso, ter a oportunidade de a última bola ser eu, ser o capitão da equipe, o Paulinho Santos, que está aqui há um certo tempo. Eu assumi a responsabilidade e na hora que eu saí do meio de campo, eu olhei para trás e falei assim, pode comemorar. E fui até a bola e Deus me abençoou, eu bati muito bem e graças a Deus foi consolidado e classificado para a final. Paulinho, obrigado por compartilhar histórias de casa. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Bom jogo no sábado, tá? Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado pela oportunidade de estar compartilhando aí. Paulinho Santos, nosso entrevistado aqui na beira do gramado do 19 de outubro. O gurizinho diz, vamos voltar para casa. Casa dele é aqui, o gauchão de 2023 do Paulinho é aqui no São Luís. Compartilhem, curtam, nos critiquem, se manifestem o tempo todo. Mais uma entrevista da semana, hoje aqui, fora da Casa da Terra Vermelha, mas na casa, aqui na Mansão do Rubro. Até a próxima!